Boa noite, nação rubro-negra, chegando para mais uma live informativa aqui no seu canal, no nosso canal, tratando sobre Carioca. Teve a questão do sorteio, né, da tabela, o primeiro clássico que o Flamengo tem visando aí esse campeonato em 2024. O Landim também abriu o verbo a respeito aí não só do campeonato e do sorteio, mas ele citou também sobre a questão dos jogos fora do Rio de Janeiro. Citou também sobre o calendário em 2024, mostrando a preocupação com as convocações que devem acontecer. Tem Copa América, tem amistoso, tem muita coisa da seleção brasileira. Além disso, tem uma atualização para passar para vocês ainda nessa live informativa sobre a questão do Neto, né? O Neto enlouqueceu, já colocando uma pressão nos bastidores em cima da arbitragem. A arbitragem essa que já foi definida para o confronto Flamengo e Atlético Mineiro, e a gente vai passar para vocês. Teve também o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, na reunião hoje, falando sobre esse momento da reta final do Brasileirão, se o Fluminense vai entregar contra o Palmeiras, como é que vai ser. Enfim, o presidente deu um feedback a respeito disso e a gente vai trazer aqui para vocês também, além daquele giro, né, no mercado da bola, aquele giro de contratações que eu sei que vocês querem saber e a gente vai estar pontuando aqui também na nossa live, tá bom? Então, peço para vocês deixarem um like já nesse início, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho e compartilhe também os nossos conteúdos aí com seus amigos, tá bom? Vamos lá, sem muito enrola. Primeiramente, vou começar sobre o Campeonato Carioca. O Flamengo hoje, ele recebeu a lista, né, dos seus adversários. Antes de falar sobre isso, o Flamengo já está planejando com antecedência levar um jogo do Campeonato Carioca para Manaus, capital da Amazonas, e um jogo também lá para o Belém do Pará. Isso pode acontecer além de outros estados que podem ser incluídos. A ideia do presidente hoje, em conversa ali com alguns repórteres, é nacionalizar o Carioca para atender também os rubro-negros de fora do Rio de Janeiro. Então, assim, informação que tanto o pessoal do GE quanto o pessoal do Coluna do Fla também trouxe. E aí ele até falou, né, que está tentando fazer um campeonato carioca mais nacional e deixou claro também que o Flamengo já está em conversa com alguns representantes, né, dentro dos respectivos estados e que achou muito válido. Pode ser até que o Flamengo estreie o Mangueirão em 2024. Então, assim, algumas novidades podem acontecer. E olha que notícia bacana, você que gosta do Campeonato Carioca e muitas vezes se pergunta, poxa, Letícia, eu não tenho condições de fazer assinatura, às vezes tem que fazer assinatura paga, às vezes tem que fazer a Flá TV+. Pois então, a Band vai transmitir 35 jogos, a Band Esporte vai ter jogos em TV fechada, mas o canal GOT, acho que se fala assim, se eu estiver falando errado, vocês me perdoam, tá? Mas o canal que faz a transmissão do campeonato das Arábias aí, de maneira geral, vai transmitir todos os jogos do Campeonato Carioca, segundo a Raíssa Simplício, no YouTube. Então, você vai poder assistir de graça os jogos do Mengão no YouTube por esse canal, tá bom? Com exceção do Botafogo, que não fechou essa transmissão com a FEG, e o Vasco ainda meio que seguindo de fora, mas os confrontos do Flamengo você vai poder ficar atento. Vamos lá para os confrontos agora do Flamengo. Os primeiros confrontos aí, no dia 17, ou então no dia 18 de janeiro, o Flamengo já começa enfrentando o Audax. Depois, no dia 20 ou 21, o Flamengo tem o Nova Iguaçu. E depois, dia 24 de janeiro, ou 23 ou 24, o Flamengo enfrenta o Volta Redonda. O primeiro clássico que o Flamengo tem em 2024 é contra o Vasco, válido na sexta rodada. Lembrando que a partir da quarta rodada, os elencos já precisam estar com seus times titulares em campo. Isso é uma regra que já foi debatida há um bom tempo, tá? E na sexta rodada tem o primeiro clássico, Flamengo e Vasco. E falando sobre torcida única, principalmente nesse torneio estadual, o Landim também, ele falou que a presença dos dois lados é importante para manter o espetáculo do futebol. Abre aspas mais uma vez para o presidente. Sou favorável à taxa de 50%. A festa do futebol é feita com ambas torcidas participando intensamente. Sou radicalmente contrário a ter torcida única no futebol. A festa no futebol tem que ser feita com todas as torcidas. E, além disso, ele já aproveitou e pontuou sobre a preocupação que o Flamengo tem, uma preocupação plausível do calendário de 2024. E ele disse, o ano só tem 52 semanas
e vemos as datas das competições crescendo. Acaba faltando data. O que não pode é ter várias competições de seleções tomando jogadores dos clubes que fazem investimento neles e são prejudicados nas disputas. Isso que é o problema. Estamos, sim, preocupados com o calendário de 2024. Já, inclusive, se fala da Copa América, que vai tirar vários jogadores do brasileiro, jogadores que são essenciais, diminui a competitividade dos clubes, tira a chance de usufruir do plantel que tem que ceder é outra discussão que envolve mais a gente. O que não pode é o clube ficar prejudicado. Então, o Landim já meio que deixando o recado aí a respeito dessa preocupação, né, cara? Assim, o Carioca é muito extenso, eu particularmente daria uma enxutada no Campeonato Carioca. Além disso, tem seleção, tem convocação, então 2024 promete ser um ano de muita emoção. Quarta-feira, né, vamos focar agora em 2023, porque quarta-feira tem Flamengo e Atlético Mineiro, a arbitragem já foi definida, é o Ramon Abate Abel, árbitro que inclusive apitou recentemente Flamengo e Palmeiras, aquele pênalti, né, que o Everton Ribeiro, Flamengo e Palmeiras no primeiro turno, tá? Aquele pênalti que o Everton Ribeiro recebeu ali dentro da pequena área, escancarado, o Ramon Abate Abel não viu o pênalti, absurdo, e foi o mesmo cara que o VAR nem chamou, então assim, que absurdo, né, cara? E ele vai estar nessa partida de quarta-feira apitando no Maracanã. E o Neto ali no dono da bola, enlouqueceu, cara. O cara começou, o cara tá realmente magoadinho que o Tite não foi para o seu Corinthians. O cara simplesmente começou a colocar uma pressão na arbitragem, no Ramon e companhia, com antecedência. Então, Flamengo, fique de olho, porque o Neto falou hoje que o Flamengo sempre ganha do Atlético Mineiro, porque o Flamengo quebra o time mineiro pela arbitragem. O cara simplesmente fez uma acusação dizendo que sempre o Flamengo ganha do Atlético pela arbitragem e que, de fato, se isso acontecer quarta-feira, o Campeonato Brasileiro tem que parar. Que loucura, meus amigos! O jornalismo perdeu todas as estribeiras de todas as possibilidades. Então, o Flamengo já tem que ficar atento para não ser prejudicado, para que seja uma arbitragem justa, que seja uma arbitragem limpa, porque vai ser uma final quarta-feira. Já no outro confronto, Palmeiras e América Mineiro, eu sei que não envolve diretamente o jogo do Flamengo, mas envolve a questão do primeiro colocado no Campeonato Brasileiro. E ontem o treinador do América Mineiro foi perguntado, tá? Sobre esse confronto contra o Palmeiras, perguntando se vai ter desempenho máximo e etc. E ele disse o seguinte, treinador aí do América, nós estamos em um momento que essa parte psicológica conta muito. Durante o campeonato, a equipe tomou muitos gols. Então, o gol pesou muito na nossa performance. Mas eu falei para os jogadores que é para finalizarmos bem o campeonato, apesar de já termos a nossa situação concluída. Precisamos de homens para fazer os 3 jogos restantes e terminar com dignidade. Então, o treinador do Atlético Mineiro prometeu que vai fazer o seu papel, não está falando que vai beneficiar Flamengo ou não, mas que vai fazer seu papel, vai entrar em campo para tentar ganhar, para terminar o ano com dignidade, mesmo sabendo que a sua situação para a Série B já está concluída. E o Mário Bittencourt, depois do América, o Palmeiras tem o Fluminense, e o Mário Bittencourt recebeu essa pergunta de alguns jornalistas sobre se o Fluminense vai arregar, se o Fluminense vai entregar, como é que vai ser esse confronto final de semana. E segundo o presidente do Flu, disse o seguinte, política do Fluminense é ganhar sempre. Depois que fomos campeões da Libertadores, estamos invictos no campeonato. Diniz disse isso e o Cano também, ao falar que quer jogar todos os jogos até o fim do Brasileirão. Nos últimos anos, estivemos sempre na primeira página. Tem questão de premiação, que é muito importante, e a cada lugar que você está, sobe a premiação. E aí ele ressaltou o seguinte, tá? Para nós, a premiação do brasileiro, no ponto de vista financeiro, é muito importante. Vocês conhecem bastante o nosso treinador, e ele não pensa em nada que não seja a vitória. Então, a gente vai sim lutar por esses 9 pontos. Ontem conversamos sobre uma meta de no mínimo 60 até o fim do campeonato. A diferença de dinheiro entre o 7º colocado e o 12º colocado é brutal. Então, precisamos fazer um campeonato bom e terminar também disputando, né? E no final, quem que vença o melhor. Isso também daria ali, resolveria um problema na nossa questão de receita. Então, cara, o presidente falou que o Diniz deixou bem claro no vestiário que, independente do adversário, o Fluminense vai tentar sempre fazer sua parte e conquistar pelo menos 60 pontos aí para terminar esse campeonato brasileiro.
e disse também que quer terminar na colocação mais acima possível por conta da premiação, porque o Fluminense está precisando. Ganhou um ótimo dinheiro agora com a Libertadores, mas é um clube que precisa ainda muito para se reestruturar financeiramente, tá bom? Agora, sobre o mercado da bola, galera, sobre essas notícias que aparecem aí, de maneira geral, vamos lá. Primeiramente, eu quero pontuar aqui, né, os créditos aí para o nosso parceiro Júlio. E aí, a primeira informação do De La Cruz. O Flamengo está tomando um cuidado muito grande na negociação com um jogador uruguaio, porque o Flamengo, recentemente, na Operação Claudinho, teve tudo acertado, acordo acertado com o jogador, acordo acertado com o seu staff, mas a negociação não saiu. Então, o Flamengo já está temeroso com isso. Por isso, hoje, se coloca muito em pauta que envolver 100% na questão de adquirir os direitos econômicos do jogador não está fora de cogitação. E desde a semana passada, as conversas com o De La Cruz se intensificou, sim. E já tem, obviamente, né? Muito difícil não ter, já tem, obviamente, o aval da nova comissão técnica do Tite. Além dele, o Flamengo não está de olho somente na possibilidade do De La Cruz. Tem também o Benjamin, jogador do Independiente, né? O São Paulo e o Palmeiras recentemente tentaram a sua contratação, mas ele negou a possibilidade de jogar nenhum de alguns desses clubes paulistas, porque ele está visando a Europa. O Flamengo ainda não fez uma proposta, mas vem observando o atleta. Ele tem sido muito participativo, tem sido uma joia no futebol argentino, tem ganhado destaque, não só no Campeonato Nacional, mas também na Sul-Americana. Para vocês terem noção, na Sul-Americana ele só participou de 11 jogos, o que já é muito, né? Teve 6 gols e 2 assistências. E na Superliga ele participou ali diretamente em 6 gols e 3 assistências. Ele é basicamente aquele meia que joga muito na posição do Everton Ribeiro, um cara que cai pelo lado direito. Então, assim, como ele só cai por esse lado, ele é muito novo, né? Tem 23 anos de idade. O Flamengo percebe que é mais um meia que encaixaria demais nesse perfil, por isso que o Flamengo, a princípio, está avaliando, está tentando, né, adotar uma certa cautela para não fazer loucuras, porque tem o De La Cruz como prioridade, mas avalia a contratação de um outro meia. E sobre o Claudinho, que eu pontuei lá em cima e pontuo aqui novamente para vocês, na semana passada, o Júlio entrou em contato com um dos empresários do jogador, que é o Fernando Garcias, né, o seu agente, e o empresário disse que não tem nada, nem nenhuma procura, nem de Flamengo, nem de ninguém. Não tem nenhum interesse de Europa, mercado árabe, mercado sul-americano. Ninguém ainda procurou, nem ele, nem o staff de maneira geral, sobre essa questão da possibilidade aí da contratação do atleta, tá? Então, a princípio, como eu falei para vocês, De La Cruz é o plano A e também um dos únicos planos do Flamengo para esse meio de campo. Tá bom, galera? É isso, mais informações. Amanhã a gente está aqui de volta. 11h40 da manhã, ao vivo, mais uma vez. Peço para vocês novamente que não deixem o like, deixe o like, se inscreva, ative o sininho, compartilhe os nossos conteúdos. Cara, é muito importante você ativar o sininho para todos, que muita gente falou que estava com o sininho errado, né? Só estava em personalizado. Então, coloque para todos, para você ficar por dentro de tudo que acontece no mais querido do mundo, no clube mais querido do mundo, tá bom? Abraço para vocês, saudações rubro-negras, uma ótima segunda-feira.